Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai me assistir. Conforme o combinado, estou aqui terminando de gravar nosso encontro síncrono, né? Que agora não vai ser mais síncrono, vai ser remoto, vai ser gravado, perdão. Nós falamos, né, de alguns grupos, zigomicotas, os quitrídeos, quitridiomicotas, as comicotas, e vamos falar sobre basidiomicotas, que são os basidiomicídios. Esses fungos, gente, eles têm estruturas reprodutivas que são os basídios, que são bem comuns, né, que nós conseguimos ver muito claramente, principalmente porque ele inclui um grupo muito conhecido, que são os cogumelos, e também alguns tipos de orelha de pau, né, que podem ser confundidos com alguns ascomicotas, mas eles também incluem, né, os basidiomicotas, orelhas de pau, certo? Tem mais de 22 mil espécies descritas, né, e são grandes decompositores, como a maioria dos fungos, mas esses aqui trabalham no processo de decomposição, sim, exímios. Uma coisa interessante é que esses basídeos, nessa estrutura reprodutiva que a gente chama de corpo de frutificação, ele é conhecido, né, por ter um aspecto de como se fosse um chapéu, né, um cogumelo. E os esporos, né, são basidiósporos. Então, por ser um basídio, micota, basídio miceto, o corpo, a estrutura reprodutiva chamada de basídio, obviamente que os esporos também teriam que ser chamados como tal. Então, os esporos desse grupo são basidiósporos, certo? E aí, como é que ele se reproduz? Então, normalmente, esses corpos de frutificação, que são os basídeos, eles produzem os esporos, né? Então, a gente tem ali uma estrutura que vai produzir esporos, e na hora certa, esses esporos vão ser liberados na natureza, e eles vão se reproduzir através da liberação desses esporos, né? Que vão fazer o quê? Que vão construir hifas, micélios septados, e a partir daí o processo de crescimento desse fio. Então, a gente tem também uma estrutura que é conhecido como ANSA e o basidioma. Mas, professor, o que é ANSA e basidioma? Meu Deus, é tanto nome, né? Mas, gente, são estruturas que estão relacionadas ao grupo, né? Então, quando a gente fala em ANSA ou ANSA e basidioma, a gente fala de estruturas que são exclusivas do filo Basidiomicota, tá bom? E aí sim, né? Esse basidioma, o que é isso? Vamos ver na próxima imagem. Então, a gente tem aqui a formação de ANSA, né? A ANSA, ela pode se formar a partir desse crescimento das hifas. E ela é essa estrutura aqui que permite a troca de informações genéticas, certo? Entre hifas. Então, a gente tem aqui, ó, né? Eu tenho uma hifa que tem uma estrutura genética, né? Dois núcleos distintos. Na situação B, a gente tem o quê? As hifas estão já com o núcleo em processo de divisão, certo? Duplicado. E aí a gente tem aqui a formação dessa estrutura, que é a ANSA, que vai permitir a troca de informações genéticas. Então, essa estrutura que estava aqui, ela passa para cá, e essa que estava embaixo vai para cima. Então, a gente tem aqui essa combinação, né, genética, que é a ANSA permite nos basidiomicetos, certo, pessoal? Então, é importante no processo de, que a gente chama de trocas genéticas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, basicamente, por que essa ANSA, ela é formada, né? A gente tem aqui essa estrutura. Então, é justamente para permitir a troca de informações entre hifas, entre células, tá bom? Continuando, vamos lá.
Então, dentro do que a gente chama de Basidiomycota, a gente tem 3 classes principais, que são os Basidiomicetes, Teleomicetes e os Tomicetes. Então, aqui a gente tem alguns representantes. Os cogumelos, eles têm essa estrutura chamativa que pode sinalizar o que a gente chama de estrutura venenosa, né? Então, a gente tem ali um aviso. Ah, professora, esse aviso é para quê? Para dizer, olha, cuidado, eu posso te causar algum dano, né? Eu posso trazer para você algum problema. Então, a gente tem aí, né, que ter esse cuidadinho quando a gente vai comer, quando a gente vai coletar algumas estruturas fúngicas, corpos de frutificação desse grupo, tá certo? Continuando, eu tenho aqui os basidiomicetes, que são as estruturas, né, principais, e aqui a gente inclui nessa ordem os cogumelos comestíveis e alguns venenosos, tá certo? Então, a gente tem as orelhas de pau e os caroloides, os cogumelos mal cheirosos, bolotas da terra, ninhos de pássaro, que vocês vão ver. E o que é interessante desse grupo, né, dessa ordem, é que ele tem aqui essa estrutura em formato de chapéu, ou píleo. A gente tem aqui, ó, essa estrutura que é a zona de produção de esporos, que é himênio, tá? Ela tem como se fosse pregas, agulhões. Temos essa estrutura aqui, anel, que existe apenas em algumas, né, que são estruturas que vão cobrir ali o crescimento, que é essa parte. E aí a gente tem aqui o pé ou estipe, que forma essa estrutura de suporte para o chapéu. Essa forma, gente, do pé e estipe, ela é bem, digamos, variável, tá bom? Temos a volva, que é essa estrutura, existem apenas algumas espécies e que cobre o chapéu quando ele está em processo de crescimento. E temos aqui o micélio, tá? Que ela tem uma função, obviamente, né, de buscar nutrição para esse corpo de frutificação que a gente está vendo aqui. Então, isso aqui é o que a gente consegue ver de forma macroscópica, e os micélios, eles estão em toda parte, né? Se for uma orelha de pau, se for uma bolota, se for um cogumelo, eles estão no solo ou no substrato para providenciar a alimentação, né? Os nutrientes necessários para o crescimento do fungo. Uma coisa interessante é que quando a gente vê esses corpos de frutificação aqui, né? Provavelmente a gente já vai ter a liberação dos esporos. Então, vejam, são os cogumelos, basidiomicetes, né? Aquele cogumelo que a gente vê crescendo. E ele emite, esse aqui é o champignon, que a gente conhece muito bem, orelha de pau, ele emite os esporos quando esse corpo de frutificação já está maduro. Então, ele libera os esporos para a natureza e novos micélios, novas hifas crescerão, se diferenciarão e formarão novos corpos de frutificação. Tá bom? Continuando, a gente tem aqui um exemplo bem interessante, que é o círculo das fadas. Esse aqui, gente, é um tipo de crescimento de Basidiomycota, Basidiomicetes, que ele cresce em círculo. Antigamente, eles falavam no hemisfério norte que isso aqui era o círculo das fadas, porque ele fazia esse círculo muito exato. Isso aqui é um único micélio que cresce e vai emitindo corpos de frutificação, e ele cresce de acordo com a distribuição dos nutrientes. Então, normalmente formam círculos. E esse tipo, né, de formação de Basidiomycota é muito, muito comum no hemisfério norte. A gente talvez não vai conseguir ver aqui. Essa formação, ela é comum em ambientes frios, certo? Vamos lá. Quando a gente fala de Basidiomycota, a gente tem a manita, que é um tipo de fungo que a gente fala que ele é o fungo cogumelo clássico das figurinhas. E ele é um fungo muito clássico, mas ele também é um fungo perigoso, porque ele tem o que a gente chama de perigo de envenenamento.
Então, a manita é um tipo de fungo, né, que ele causa toxina, tá certo? Ele pode acabar matando o seu hospedeiro. Então, ele é muito comum, principalmente no hemisfério norte. A gente não vai conseguir encontrá-los aqui. O ninho de pássaro, ele simula aqui um ninho de pássaro, né, com o seu crescimento, é o Cyathus striatus, ele é um basidiomicota também. Então, é bem interessante os aspectos morfológicos, né? Esse aqui é conhecido como ninho de pássaro, e esse aqui é o cogumelo amanita, que ele é lindo, mas ele sinaliza que ele pode causar um dano à saúde, porque ele tem uma cor bem vistosa. Então, é bem interessante, né? Ter muito cuidado. Obviamente, vocês não vão ter muito contato com esse aqui, acho que nenhum, porque ele não é um fungo originário daqui, mas a gente tem outras espécies de basidiomicotas que serão faladas no curso da próxima sexta-feira, que são, né, indicativas de que cuidado, você pode ter um envenenamento. Outra coisa interessante, né, saindo dos fungos macroscópicos, basidiomicota, né, a gente entra nos fungos conidiais, que é um outro grupo. Então, esses fungos, eles têm estágios sexuados não conhecidos, né, eles possuem uma grande importância econômica e são fitopatogênicos. Normalmente eles têm, né, uma associação à culinária, porque eles podem dar sabor ao queijo, como a gente falou em alguns tipos de queijo, gorgonzola, molho de saquê, molho de soja. São também utilizados na fabricação de jeans, penicilina e produzem aflotoxina e micotoxinas. Então, os fungos conidiais, eles são fungos que a gente não consegue ainda saber com precisão o estilo de reprodução sexuada. Então, normalmente, eles utilizam os conídeos, que são os poros, para crescer e fazer o processo de reprodução. Vamos lá. Exemplos, né? Aqui a gente tem o aspergillus e a penicilina. Então, esses aqui são extremamente difíceis de conter, porque eles causam infecções em sementes, em pulmão, enfim. E a penicilina, né, o penicillium, ele é responsável pelo crescimento e combate de micro-organismos quando ele está num meio, por exemplo, microbacteriano. Então, ele foi o responsável por produzir a penicilina, que é um antibiótico, o primeiro antibiótico que a gente usou, né, em processos de doenças. Temos aqui um exemplo de fungo conidial, que são as leveduras, certo? Que é um fungo unicelular. Esse nome levedura, ele não tem valor taxonômico, tá, gente? E ele se reproduz por brotamento, possui várias morfologias, então ele é bastante diverso, e ele é importante tanto na medicina quanto na economia, porque ele está envolvido em processos alimentares na produção de fermentações. Então, aqui a gente tem um exemplo nessa imagem de um fungo muito comum, uma levedura muito comum, que é a Saccharomyces cerevisiae. Ela é muito utilizada no processo de fermentação, tá? Seja qual for o processo de fermentação industrial. Outra situação interessante são as relações simbióticas entre fungos. Existem muitas relações de mutualismo em que ambos se beneficiam do processo. O fungo, ele faz parte disso. Então, a gente tem relações de micorrizas, relações de líquens, que são relações com organismos fotossintetizantes. Então, os fungos, eles acabam trazendo benefícios para os grupos fotossintetizantes e para eles também. Daí o nome de relação simbiótica. Como exemplo, a gente tem aqui uma imagem de uma micorriza, né? Então, a gente tem um crescimento micorrízico nessa foto, que você vê o fungo crescendo na superfície das raízes, um ectomicorriza, e ele permite o que? Aumenta a superfície de contato, permite a absorção de nutrientes que a planta não é capaz, e ele tem ali, né, obviamente, o benefício de ter os fotoassimilados da planta. Então, é uma relação. Melhora o solo, melhora a questão de nutrientes disponíveis no solo, o produtor rural, ele acaba não precisando de tantos aditivos químicos no solo, então é uma relação bem interessante e muito aproveitada na agroecologia e na agricultura.
Vamos lá, vamos conhecer aqui uns. Então, como é que funciona isso? Do ponto de vista interno, as micorrizas, elas podem ser endomicorrizas. Isso quer dizer o quê? Quando elas adentram na célula. Então, a gente tem aqui as hifas, né, que são os prolongamentos. A gente tem aqui o córtex da planta, então da raiz, a epiderme, córtex e endoderme, e aqui o cilindro central. O que acontece? A gente, né, acaba tendo uma associação simbiótica, por quê? Porque essas micorrizas internas formam esses nódulos que vão absorver nutrientes que estão aqui no ambiente externo, elas entram sem causar nenhum malefício na epiderme, formam essas vesículas e liberam os nutrientes para a planta. Em contrapartida, o que a planta faz? A planta doa os fotoassimilados. Então, é uma relação mutualística, porque ambos os organismos, né, seja o fotossintetizante, seja o fungo, eles se beneficiam. Então, aqui a gente tem um tipo de micorriza arbuscular, ou endomicorrizas. A diferença de endomicorriza para ectomicorriza é que a endomicorriza, ela entra na célula do organismo fotossintetizante. A ectomicorriza, ela fica apenas na parte externa, sem entrar nas células. E ali tem a troca, né? Ela consegue fazer a digestão de alguns nutrientes, liberar esse nutriente para a planta, e a planta libera para ela o que ela não consegue produzir, que no caso são as hifas. Tá bom, gente? Então, a gente tem esses dois tipos de situação, endomicorrizas e ectomicorrizas, ou micorrizas arbusculares. A outra relação simbiótica extremamente importante são os líquens. O líquen, normalmente, é a associação entre alga verde, clorofícias ou cenocíticas, perdão, com o fungo, né? E ele pode ser crostosos ou folhosos, de acordo com como a gente está vendo aqui. Aqui a gente vê os folhosos, né? Aqui crostosos, formam crostas. E eles podem ser, né, exímios, como a gente fala, bioindicadores. Por quê? Porque esses fungos, esses líquens que podem medir de milímetros a 2 metros de altura ou de extensão, eles são epífitas. Normalmente eles vivem sobre superfícies de plantas, de rochas, e eles são extremamente sensíveis à poluição e à umidade. Então, por isso eles podem ser chamados de bioindicadores, porque se eles estiverem numa região pura, sem contaminação, eles crescem, eles afloram, e indicam uma excelente qualidade do ambiente do ar. Se eles estão em ambientes mais tóxicos, ricos em poluentes, eles morrem. E não só morrem, mas também a sua diversidade é muito limitada, é muito diminuta. E aí eles podem ser considerados bioindicadores por conta disso. Então, o líquen é a junção de uma alga e de um fungo. E um permite o crescimento do outro. A alga dá o fotoassimilado, o fungo dá os nutrientes que a alga não consegue sintetizar. E aí, gente, a gente termina. Então, só para lembrar que a gente tem duas classificações de líquens, de acordo com a morfologia externa, tá certo? E aí, como é isso? Né? Então, eles são crostosos, quando geralmente são bastante achatados, eles formam uma crosta firmemente presa à rocha ou ao tronco, tá bom? Normalmente eles são difíceis de serem removidos ou danificados. E a gente tem os folhosos, que normalmente são os mais comuns que a gente vê, que são mais fracamente aderidos à rocha ou ao tronco. Eles têm ali umas folhas, vão formando talos que vão se ramificando e lóbulos meio arredondados, achatados, tá bom? E aí a gente também tem uma terceira classificação, que são os frutificosos, ou fruticosos, que eles formam como se fossem caimentos pendentes no substrato. E aí, obviamente, para vocês verem, aqui a gente tem o fruticosos, crostosos, folhosos,
tá bom? Então, nessa imagem eu tenho aqui, ó, fruticosos, folhosos, crostosos. Certo, gente? Então é isso. Por hoje eu termino essa gravação. Não esqueçam de ler o material, de fazerem as atividades, e eu vou gravar mais 3 filos separadamente e um processo reprodutivo para que vocês possam fixar o conteúdo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.